Bom, a gente vai falar aqui um pouco sobre análise e projetos de sistemas UML. Por que eu botei o UML na frente, né? Porque análise e projetos de sistemas é o nome da disciplina, mas ela envolve um conceito chamado UML, que são modelos, né? Que são criados para desenhar, né, os requisitos, né, do sistema. Vocês fizeram provavelmente engenharia de requisitos e viram um pouco de caso de uso, né, na disciplina anterior. E nós vamos pegar esses casos de uso, eu vou dar uma revisada aqui nessa disciplina, porque o foco dessa matéria vai ser justamente a nossa capacidade de análise, aquilo que a gente consegue, por exemplo, pegar do mundo real, do mundo que a gente está vivendo, né, e transformar aquilo em sistema. Mas antes de transformar as necessidades do mundo real em sistema, como que a gente comunica isso para o nosso cliente, né? A gente tem um cliente que está precisando de um sistema. Como é que a gente faz para que esse cliente ele receba, né, o que a gente entendeu sobre aquele sistema? A única forma de fazer isso é através dos modelos que a OML fornece. Esses modelos, um deles vocês viram na disciplina do semestre passado, que é engenharia de requisitos, que é o caso de uso. Nós vamos recuperar ele aqui, nós vamos fazer uma revisão dele aqui. Qual é o outro modelo que a gente vai ver? O diagrama de classes, né? Que também é muito importante na OML. Ele é a base da OML, o diagrama de classes, né? E qual é o outro diagrama que a gente vai ver? É o diagrama de sequência. Esses três diagramas, eles dão uma boa análise, uma boa ferramenta para a gente poder se comunicar com o cliente e dizer sobre as nossas necessidades, né? Então, com isso, o que acontece? A gente vai... agora, eu vou passar para o próximo slide. Deixa eu só diminuir um bocadinho. Tá bom. Para o próximo slide, que a gente vai entender um pouco do paradigma da orientação objeto, né? Que tem a ver, né? A orientação objeto tem tudo a ver com a ML, né? Mas nós queremos ver um pouco a dimensão dele dentro da modelagem de sistemas como um todo para o nosso cliente, né? Bom, o conteúdo da aula, a gente vai ver o que é desenvolver sistemas orientados a objetos, paradigma da orientação a objetos, princípios da orientação a objetos, problemas na migração de paradigma. Vocês tiveram aula de programação e estrutura de dados. Provavelmente, no segundo período, vocês viram C. Aquele é um paradigma, né, que existia. Se você olhar a transição, o histórico, né, da evolução da programação, você vai ver que anteriormente, o que existia era C, Pascal, que era aquele tipo de programação. E hoje nós temos o quê? Ferramentas orientadas a objetos, né? Linguagem de programação orientada a objetos. Essa migração desse paradigma, né, que é estrutural lá do C, Pascal e tal, para orientação a objetos, e existem problemas nessa migração, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, como é que acontece com isso em relação a modelar o sistema como um todo, né? A gente vai ver conceitos de orientação a objetos, o que é modelo, por que a gente constrói modelos. A gente vai ver a linguagem de modelagem unificada, que o UML significa linguagem de modelagem unificada, a tradução é essa, tá? Unified Model Language, que é a linguagem de modelagem unificada. Linguagem de programação Java. A gente vai ver um pouco de Java aqui, tá? Eu vou usar Java para meio que colocar aqui algumas coisas. A gente vai ver pouco, tá? O foco aqui não é programação, é modelo. Então, mas eu vou usar, se eu for usar alguma coisa, eu vou usar alguma coisa parecida assim com Java. E vocês vão, se eu precisar usar, tá?
até porque vocês já estão familiarizados, né? Que vocês viram no terceiro período orientação a objetos em Java. Tá? Então, o que é desenvolver sistemas orientados a objetos? Né? A forma natural de se pensar é organizar sistemas. O que acontece? A gente tem os objetos reais, cliente, conta, agência, né? Geralmente, a gente já, no nosso mundo real, nós temos no nosso mundo real, a gente tem os objetos do mundo real, né? Como a gente relaciona com eles e tudo. Dentro da nossa caixinha, né? Da nossa análise de projetos e sistemas, nós temos, né, que transpor esses objetos do mundo real para objetos do mundo de sistemas, né? E como é que a gente faz isso? A gente representa em forma de objetos, em forma de classe, né? Que é uma coisa que vocês já estão acostumados. E também, eu vou dizer para vocês viram modelagem de dados também. No modelo de dados, né, quando a gente faz assim, quando a gente cria um modelo de dados, a gente também pega objetos do mundo real e transporta eles para dentro de um desenho, né, de um modelo que a gente mais inteligível para a gente, né? É uma maneira de a gente conversar. Então, cara, a gente está aqui a gente está com nossos objetos reais, né, do mundo real, e a gente faz uma tradução desses objetos do mundo real para os objetos do mundo do nosso sistema, tá, que a gente está construindo. A gente faz isso tanto na modelagem de dados, quanto nas classes, quanto em tudo. A gente faz isso em todos os momentos, tá? Bom, qual é o paradigma da orientação a objetos, né? O que a gente pensa em fazer? Técnicas de delegação e distribuição de responsabilidades. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente olha esse eu vou dar um exemplo prático para vocês de programação, né, para vocês entenderem um pouco do que ele está querendo dizer com isso. Quando você diz assim que a gente tem um objeto cliente, um objeto conta, um objeto agência, por exemplo, vamos botar assim, né? Cliente, conta corrente, agência, né, de um banco e tudo. Ele está querendo dizer o quê? Técnicas de delegação. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que o que um cliente faz, as funções de um cliente, as propriedades de um cliente, os métodos, né, de um cliente. Vamos supor, o que o cliente faz? Ele pode ter um cadastro, ele tem os dados, ele pode ir numa agência sacar um dinheiro, né? Então, assim, tudo que envolve o cliente, né? Pedir, por exemplo, um novo cartão de crédito, pedir um cartão, uma segunda via de cartão. Então, essas funções, tudo que envolve um cliente, ela fica o quê? Sobre a responsabilidade do cliente, mais nada. Ou seja, a gente delega e distribui responsabilidade. O que uma conta corrente tem? Por exemplo, receber créditos, receber débitos, créditos, né? Ver saldo, ver extrato, isso tudo tem a ver com conta, né? O número da conta, dados da conta, isso tudo é referente à conta. E agência? O que você tem lá em agência? Você vai ter o número da agência, o número da agência, você vai ter qual o banco qual é o endereço dessa agência, onde que ela fica. Então, você tem dados da agência que são específicos daquela agência. Beleza. Então, a gente meio que mapeia esses objetos, essas classes, né? E deixam elas separadas de cada um com sua responsabilidade. Por que a orientação a objeto é esse paradigma dessa delegação e distribuição? Por quê? No passado, se vocês lembrarem um pouco de C, vocês vão perceber que para programar cliente, conta, agência, tudo bem, vamos botar assim, vocês criavam um arquivo cliente.h, um conta.h e uma agência.h. Mas no final das contas, você juntava isso tudo dentro para fazer rodar, você tinha que jogar eles dentro do programa principal do main e fazer aquele main rodar com aquilo tudo, né?
Então, você criava, assim, você, às vezes, olhando um programa em C, você viu um enorme emaranhado de código envolvendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, a orientação objeto, ela veio trazer o quê? Um baixo acoplamento, ou seja, deixar que as responsabilidades de cliente e conta e agência, cada um fique com a sua própria responsabilidade. Quer dizer, você não misture coisas de cliente em conta em cliente, em agência em conta. Por quê? Porque isso diminui o quê? O baixo acoplamento. Ou seja, um objeto ele vai ter o quê? Dados privados, métodos públicos, né? E uma interface em que eles vão interagir. Vamos supor, se você tem outro objeto, um outro objeto vai falar com esse outro objeto através dos seus métodos públicos, né? Então, isso significa o quê? Significa que você tem o quê? Incentivo reuso. Por quê? Quando você desenvolve um objeto bem feito, que ele tem suas propriedades, suas características próprias, né? E que não estão interferindo em outros objetos, o que isso acontece? Você consegue reutilizar esse objeto em outros programas. Se, por exemplo, você fez um objeto cliente para um programa de banco, você consegue usar esse objeto cliente num sistema, por exemplo, de distribuição, de venda, de e-commerce, por exemplo, você consegue usar. Por quê? Porque ele não está acoplado a nada. Ele é um objeto que, por si só, ele já tem as suas próprias responsabilidades, né? Ele, por si só, você consegue transpor aquele objeto, aquela classe, para outros programas. Então, vou dar um exemplo prático para vocês, assim, do mundo da programação, né? Quando você faz uma programação, quando você, por exemplo, participa de uma empresa de programação, vamos supor que você vai desenvolver nessa empresa um software para um colégio. Vamos botar assim, que lá você tem aluno, né? E vamos supor que você vai ter um outro software que você vai desenvolver na mesma empresa, que é para uma fábrica, por exemplo, que vende produtos, por exemplo, uma fábrica de moda íntima, vamos supor, de calcinha e sutiã. E aí você tem o quê? O cliente. Aí, cara, cliente pessoa física, tá? Vamos botar assim, vamos supor que essa fábrica atende pessoa física. Vamos botar um exemplo. Quando você pega a classe aluno e você pega a classe cliente pessoa física, você vai ver que vai ter algumas coisas entre essas classes que são muito iguais. Por exemplo, nome, endereço, telefone, e-mail, CPF. Tem um monte de dados que aluno e cliente, pessoa física, vão ter. Então, o que a gente consegue fazer quando a gente está trabalhando numa empresa? De software, né? A gente consegue reaproveitar códigos, né, de um sistema para o outro, tá? Porque você consegue o quê? Ter um baixo acoplamento, né? Isso que é o ideal. Quando você tem um baixo acoplamento, você consegue reutilizar códigos, né? Que é incentivo reuso, tá? E além da questão de você reutilizar esse objeto em outros sistemas, né? Você também consegue, dentro do próprio sistema, em várias partes do sistema, usar esse objeto sem repetir, dar o Ctrl+C e Ctrl+V no código, né? Imagina que você tem que usar o objeto cliente no formulário, por exemplo, de pagamento, e também você vai ter que usar o objeto cliente no formulário de cadastro. E nesses dois formulários, eles usam o mesmo objeto cliente, tá? Ou seja, tudo que você alterar no objeto cliente vai servir para os dois formulários, né? Você não tem Ctrl+C, Ctrl+V, você tem uma reutilização de código, tá? E além de reutilizar dentro do mesmo sistema, também é possível você reutilizar dentro de outros sistemas, né? Se você é um programador bem disciplinado, né, e preocupado com isso, você consegue reutilizar código de um sistema para o outro, né, tranquilamente. Por isso que quando uma empresa, às vezes, desenvolve um sistema, tá,
ele fala assim, eu não sei se vocês já perceberam isso e tal, mas vale assim a expectativa. Ele vai desenvolver um novo sistema. Geralmente o cara pega quase tudo, né? Assim, pelo menos a parte mais estrutural, né, de um sistema ele já coloca no outro, né? Porque esses objetos, essas classes que estão lá, elas são reaproveitadas, né, para um outro sistema que não tem nada a ver, tá? A estrutura dele já está bem posta, né? Bom, então a gente tem a questão desestruturada e você tem a questão da orientação a objetos, que são os problemas nessa migração, né? Porque você tem os dados, né? Esses dados, cara, geralmente, numa programação estruturada, eles não estão também num banco de dados, tá? Às vezes eles estão em arquivo texto, uma coisa assim. E aí você tem que ler esse arquivo texto, né? Você vai ler essas coisas, você vai criando funções dentro desse código, funções que você precisa, né? Então, por exemplo, se eu preciso criar uma função para fazer um débito, eu crio uma função de débito. Eu preciso fazer uma função para crédito. Eu preciso criar uma função para cadastrar um cliente. Eu preciso cadastrar uma função. Essas funções, elas ficam incorporadas ao sistema inteiro, tá? E eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Isso tem a ver com estruturada, que é um paradigma diferente da orientação a objetos? Sim, tá? Só que isso também depende do programador. Você pode ter uma linguagem orientada a objetos, tá? E eu já vi isso acontecer. Estou conversando com vocês até para vocês terem uma noção disso. O programador, ele conhece a orientação a objetos, ele tem a possibilidade de fazer, só que ele escreve o código como se estivesse escrevendo na forma estruturada, tá? Ou seja, o que significa isso? Por exemplo, vamos supor, você tem fazer um débito, que seria, né, vamos botar assim, uma função, um método da classe agência, da classe conta, e ele está, por exemplo, na classe cliente, sabe? Você não sabe muito bem aonde estão as funções nos objetos, você não entende muito bem o que está acontecendo. Quando você não tem uma definição clara dos objetos, das classes, dentro do seu sistema e dentro da modelagem que você está fazendo do seu sistema, você acaba programando como se fosse estruturado, tá? Dentro de uma linguagem orientada a objetos. Então, vamos falar, porque eu estou programando numa linguagem orientada a objetos. Por exemplo, Java, eu estou programando em C#, eu estou programando em, sei lá, em TypeScript, né? Beleza, isso não quer dizer nada. Se você não sabe modelar o sistema, se você não sabe definir bem quais são as classes e objetos desse sistema, na verdade, você está fazendo um embromation, vou botar assim, de orientação a objetos e está, na verdade, programando de forma estruturada. Tá? Bom, isso aqui é uma outra coisa interessante, né? A linguagem de programação deve dar suporte ao paradigma adotado, né? A gente está falando de linguagens estruturadas, né? C, COBOL, Fortran. Agora essa questão assim que eu ia falar com vocês, para surpresa de vocês, né? Que é o seguinte: linguagens orientadas a objetos só existem duas, né? Que é o Smalltalk e Hub, tá? Linguagens híbridas: Delphi, VB6, TypeScript, Java, C#. Eu vou falar isso por quê? Porque elas são linguagens híbridas, tá? E linguagens funcionais, que é o JavaScript, né? Por que JavaScript é uma linguagem funcional? Porque ela não define uma classe, ela define uma função e essa função vira uma classe, né? Então, na verdade, ela é uma linguagem funcional, né? As linguagens híbridas, olha que interessante. O TypeScript, ele é uma variante do JavaScript. Então, na verdade, o que ele é? Ele é orientado a objetos, ele não deixa de ter propriedade de orientação a objetos,
mas ele também não deixa de ser funcional. Então, ele é o quê? Então, ele é um híbrido, né, de funcional com orientação a objetos. Tá? Por exemplo, Delphi. Ele é o quê? Ele é uma linguagem estruturada, mesclada com orientada a objetos. VB6 também. São duas linguagens que são híbridas. E Java e C Sharp? Pô, assim, você vai ficar... eu também, na época, né, que a gente viu e que eu vi isso, a gente ficava meio impressionado. Pô, mas Java e C Sharp, cara, são linguagens completamente orientadas a objetos. Como que eles não são orientados a objetos, né? Aí vamos dar uma olhada aqui por quê. O que acontece? Para a gente definir quais características e recursos uma linguagem orientada a objetos pura deve ter, assim, uma linguagem orientada a objetos deve satisfazer as seguintes qualidades. Encapsulamento, tem encapsulamento, né, de métodos privados, públicos e tudo. Herança, polimorfismo, que vocês já viram, né? E agora, que é o mais difícil, tá? Todos os tipos dessa linguagem de programação, elas têm que ser objeto também, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que todos os tipos são objetos. Em Java, em C Sharp, eu não sei se vocês já perceberam, quando vocês declaram uma variável inteira, vocês fazem assim, int, por exemplo, int i, vou botar assim, é uma variável, tá? Int não é um objeto. Ele é um tipo primitivo que, na verdade, tanto Java e C Sharp, eles vieram do C, tá? E o int, long, char, são tipos primitivos que vieram dessa linguagem. Eles não trocaram isso por objetos, né? Então, por conta disso, eles não podem declarar que isso é uma linguagem completamente orientada a objetos, porque eles têm tipos primitivos de linguagem estruturadas. Tá? Outra coisa, todas as operações realizadas enviam mensagens a objetos. Também é uma coisa complicada. Por exemplo, por que operações ele está falando? Por exemplo, quando você faz uma operação de mais 2 mais 2, e tanto em Java quanto em C Sharp, o operador mais, ele não é um método de um objeto, né? Como seria isso numa linguagem orientada a objeto puramente? Você teria que fazer int.plus, por exemplo, de somar, né? int.plus, aí você passaria lá um número para somar. Você não é um método, né? Aquele o mais, o menos, os operadores, né? Das linguagens, elas são herdadas também, né? Tanto em Java quanto C Sharp, elas são herdadas do C. Tá? Então, não tem como fazer, né? Elas não são puramente orientadas a objetos, né? Uma linguagem com suporte parcial a esse recurso pode ser considerada de uma linguagem híbrida, né? E aqui está um pouco assim que eu botei lá no slide, que vocês podem ouvir, ver lá, né, tá? Que essas linguagens, elas vão mostrar para vocês o que é parte, né? O que acontece aqui, tá? Por que elas são ou não são parcialmente, né? E tal. Origem da orientação a objetos. Quando que isso começou? Foi nos anos 60, no Centro Neurológico de Computação Christian Ligar, e introduziram os conceitos de classe e herança na linguagem Simula 67. A orientação a objetos foi bem conceituada no laboratório da Xerox, em Palo Alto, através da linguagem Smalltalk, em projeto liderado nos anos 70 por Alan Kay. Tá? É só um fato histórico aqui para situar vocês que orientação a objeto é um negócio bem antigo, né? Como banco de dados, modelagem de dados, também são conceitos antigos, né? E agora, né, na década de 90, praticamente, na década de 90, 2000, é que isso foi possível ser concretizado de fato, né? E comercializado, entrar na vida das pessoas, na programação de aplicativos e tal. Foi agora que isso está se tornando
útil e real, né? E utilizado de maneira muito rápida, né? Por programadores, empresas de programação, né? Mas os conceitos são antigos, tá? Então, quais são as definições, né, da linguagem? Qualquer coisa dentro dessa linguagem é um objeto, qualquer coisa. Objetos realizam tarefas através da requisição de serviços, né? Cada objeto pertence a uma determinada classe. Uma classe agrupa os objetos similares. Uma classe possui comportamentos associados ao objeto. Classes são organizadas em hierarquias, tá? Princípios fundamentais da orientação a objetos, programação orientada a objetos. Você tem o quê? Que isso aqui são os princípios, né, que determina a programação orientada a objetos, que é a abstração dos dados, né? Você tem os dados privados. Abstração também quer dizer, com relação a você conseguir abstrair do mundo real aquilo que os objetos e as classes e trazer para a linguagem de programação, né? E encapsulamento, quer dizer que os métodos, os atributos, né? Os dados são públicos, perdão, os dados são privados, os métodos são públicos. Você tem que ter possibilidade de fazer o encapsulamento. Herança entre objetos, um objeto pode herdar, né? Uma classe pode herdar da outra, e herdar significa o quê? Herdar as propriedades protected, né? Ou públicas, né? De uma classe para outra. E polimorfismo, que é aquilo que a gente vai ver. E vocês já viram em Java também, né? Que é o comportamento dentro de uma herança, um método que tem tanto na classe pai quanto na filha, dependendo, né, de como é feita essa herança, você não vai saber. Você olhando o objeto, você não vai saber como isso está sendo executado, né? Aonde que está sendo executado, se você olhar para o objeto somente, né? Bom, abstração, processo mental através do qual selecionamos algumas características essenciais de um conjunto de objetos, separação de interesses, propósito do sistema sob o ponto de vista do usuário, né? Ou seja, o que a gente quer quando a gente está desenvolvendo um sistema, né? É o quê? É pegar aquilo que o usuário ele precisa do sistema. Abstrair significa o quê? Significa que a gente não precisa da tecnologia. Eu não sei a linguagem, não me interessa a linguagem, não me interessa saber o banco de dados que eu vou usar, qual o sistema que eu vou trabalhar, nada disso. O que me interessa é o que o cliente quer de mim. O que ele quer do sistema, quais são os requisitos que ele quer daquele sistema. Isso que me interessa. E para isso eu preciso abstrair, né? E também eu preciso, vocês viram isso na matéria de engenharia de requisitos, né? Eu preciso limitar o meu escopo, né? Limitar dentro do interesse do cliente. Eu não posso também abranger coisas que o cliente não interessa, tá? Encapsulamento, né? Mantém dados e funções agrupadas, ocultação da informação, separa a interface da implementação e incentiva a alta coesão. Por quê? Quando eu tenho, vocês já viram isso lá em programação em Java, isso aqui são conceitos, né? Por que esses conceitos são importantes? Porque na hora que a gente for modelar as classes, né? Eu for modelar alguma determinada classe, né? Eu preciso saber o quê? Quais são os atributos, né, que essa classe vai ter, né? Como que eu limito os atributos dessa classe para que não envolva outras classes, né? Para que eu consiga o quê? Separar, abstrair, né, cada coisa em seu lugar. E o encapsulamento vai me favorecer o quê? O seguinte, né? O encapsulamento é importante por uma questão importante, que é o qual, quando eu faço o encapsulamento, o funcionamento daquele objeto interno, o funcionamento interno daquela classe,
ela não me interessa. Não interessa para as pessoas, para os objetos externos, né? Ela não interessa saber como ela funciona internamente. Só me interessa saber externamente a classe, né? A outras classes, quais são os métodos que elas têm e como eu posso acionar esses métodos, né? Isso que importa. Esse desenho é interessante porque o que tem lá, por exemplo, eu tenho uma máquina lá de bebidas, né? Em que eu boto lá as fichinhas e eu peço a bebida e ele me dá a bebida. Eu não preciso saber como é que essa máquina funciona, como é que é a engenharia desse negócio, quais são os cabos, o que está ali por dentro, né? O que está funcionando, como é que o cara conseguiu programar essa máquina que eu botando a fichinha, apertando determinado botão, ele vai me dar a latinha que eu quero. Isso não importa, né? O que importa é que eu mostre para o mundo externo que somente a caixa, né? O aparelho. O que me interessa é a aplicação externa, ou seja, ele está me deixando colocar as fichinhas, eu aperto os botões, que são o quê? Os métodos, né? E pronto, ele me devolve a latinha, acabou. Eu não preciso saber como é que ele funciona internamente. Herança, né? A gente tem as características de herança, que é a característica de comportamentos comuns das classes, né, que são similares, agrupados em uma classe base, né? Em geral, a classe derivada, subclasse, modifica ou expande a classe base, a superclasse. Então, o que acontece? Eu tenho as formas geométricas, por exemplo, quadrado, círculo e triângulo. Essas formas geométricas, elas têm algo em comum. Elas não têm nada, elas sempre vão ser formas geométricas. Então, toda forma geométrica tem alguma coisa em comum, né? E nessa caso, né, a gente está falando que elas têm um método em comum, chama-se desenhar. Ou seja, toda forma geométrica ela tem que saber desenhar ela mesma, com as suas próprias propriedades. Então, por exemplo, no caso do quadrado, eu devo ter que passar os 4 pontos, né, passar os 4 pontos dele, e depois chamar a função desenhar, e ele vai se desenhar no espaço. No caso do círculo, eu tenho que passar esse ponto central aqui e o raio. Pronto, com esses 2 parâmetros, eu mando desenhar e ele vai saber desenhar. O triângulo, eu vou passar 3 pontos. E aí ele vai me desenhar esse triângulo no espaço. Ou seja, todos os 3 têm uma função desenhar, né? Que ela é a mesma da classe mãe, digamos assim, né? Da superclasse. Aí a gente está falando de polimorfismo de inclusão. O que é polimorfismo de inclusão? Ou seja, se eu coloco uma função, nesse caso, um método, desenhar, na superclasse, né, as minhas classes filhas, elas têm que implementar essa função, né, desenhar. Elas são obrigadas, né, a implementar essa função. Né? Então, se eu digo que essa função tem que ser herdada, né, e implementada, elas, por obrigação, têm que implementar. Então, a gente está falando aqui de conceitos de orientação a objetos, objeto, classe, atributos, operações e métodos. Né? Então, objeto é uma abstração do mundo real. O que é um objeto? É uma abstração do mundo real, forma de computar conceitos do mundo real, né? Algo que existe no mundo real que a gente quer mapear dentro do nosso sistema, né? E necessitamos modelar para o sistema que será construído. Então, o objeto tem uma identidade, pode ter propriedades e métodos. Qual é a função do analista, né, nesse momento? Nós, analistas, quando estamos entrevistando o nosso cliente e o nosso cliente está fazendo, né, trocando ideia sobre o sistema que ele quer com a gente,
o que a gente tem que fazer como analista, né, nesses lugares? Nós temos, claro, a primeira coisa é ter um papelzinho, sei lá, para você poder escrever, colocar lá o que o cara está querendo, né? Mas uma das coisas que a gente precisa é fazer essa abstração. Pô, se o cara está falando de pagamento, o cara está falando de cliente, o cara está falando de... Eu já tenho que começar a fazer um esboço das classes, dos métodos, sei lá, das entidades. Eu já tenho que estar começando a construir esse meu modelo, né? De alguma forma. Quando o cliente está falando, sei lá, ele está falando em cliente, pô, eu já estou pensando aqui na minha classe, como é que ela vai ser. Ou seja, a gente, na verdade, todo analista, ele é o quê? Ele é um tradutor. Ele é um tradutor do mundo, das necessidades do mundo real para o mundo do sistema, né? E a gente, às vezes, somos nós que vamos, às vezes, cortar o cliente também, né? Às vezes o cliente viaja para caramba em determinadas situações, tá? Eu queria um sistema que quando eu chegasse 8 horas da manhã no escritório, eu sento na minha cadeira, ele já posiciona a minha cadeira na altura que eu sempre gosto, já coloca as canetas em cima da mesa do jeito que eu gosto de ficar arrumado, já ligo o computador no site tal e já manda a máquina de café ligar e fazer o café. Bom, aí você vai chegar para ele e falar, pô, cara, você não quer um sistema. Você quer um super sistema e robôs e tal, aquela coisa toda. Antigamente, eu estou falando uma coisa com esse exemplo que eu estou dando para vocês, no passado isso era impossível, né? Tudo que eu acabei de dizer é completamente impossível. Mas agora com a internet das coisas, né? Agora com a internet das coisas, falar sobre ligar a máquina de café é uma coisa bem fácil, né? Não é nem difícil. Um sistema mandar uma máquina de café ligar. É bem tranquilo, né? Então é isso. Classe é um conjunto de objetos com as mesmas características. Todos os objetos de uma classe possuem os mesmos atributos, operações, associações. Um molde para a criação dos objetos. É claro, se você define uma classe de coisas, né, de objetos, você está definindo características que todos esses objetos vão ter, né, sempre. Então, a classe, assim, de um modo geral, eu estou falando com vocês assim, de forma grosseira, tá? Ela é parecida com as entidades, tá? Tem diferenças, tá? Classe é mais ampla, tá? As entidades é limitada a banco de dados, mas elas têm uma relação, existe uma relação entre classe e entidade, tá? Do modelo relacional. Atributo. Propriedade de uma classe, descreve uma chave de faixa de valores, né? Uma classe pode ter qualquer número de atributos, inclusive 0. Tá? Você pode definir uma classe sem atributo nenhum. Tá? Às vezes, numa entrevista que você vai ter com o cliente vai te falar assim, eu preciso de um cadastro de funcionários. Mas isso aí a gente vê mais para frente, os detalhes desse funcionário, como é que vai ser e tal. Então, você sabe da existência da classe funcionário, mas você não sabe que atributos vai ter naquele momento. Então, você vai lá e desenha aquela classe de funcionário sem atributo nenhum, porque você não foi definido ainda para o seu cliente, né? Como é que aquilo foi, tá? Bom, operação e método, ou método, né? A gente tem essas duas maneiras. Eu gosto mais de falar de método, né? Eu acho que é mais bonito. Serviços que uma classe possui, provém comportamento objeto. Uma classe pode ter várias ou nenhuma operação, tá? E esse não ter operação nenhuma, às vezes é real, tá? Eu tenho, assim, de uma maneira geral, quando você desenvolve sistemas, existem classes que elas têm a função de transportar dados de uma camada da aplicação para outra. A gente vai ver isso com calma mais para frente na matéria. E essas classes que têm função só de transportar dados,
ela não tem operação nenhuma, ela não tem método nenhum lá dentro. Tá? Isso acontece e é bem real. Tá? E isso não está errado. Tá? Às vezes, existem determinados tipos de classes e de objetos que a gente não quer que tenha métodos mesmo. Tá? Isso, às vezes, é uma definição sua, ou seja, uma definição de arquitetura, né? Aquilo que você está arquitetando para o seu próprio sistema, você está definindo que um grupo de classes dentro do seu sistema não vai ter métodos, não vai ter dados, por exemplo, ou vai ter só métodos. Também é o contrário, tá? Às vezes tem classes que você olha, ela só tem métodos, ela não tem dados. Isso também é possível. Isso depende da sua modelagem, da forma como você modelou o seu sistema, tá? Eu vou dar uma olhada aqui só para ver se tem alguma coisa. Tá, tá tudo bem. Vou continuar aqui. E persistência, né? Esse é um conceito interessante, que vocês vão acompanhar vocês, né? Daqui para frente, na hora de modelar um sistema. Que é a persistência. O que é a persistência, tá? A persistência, vamos supor, você tem um objeto que a pessoa, né, por exemplo, lá não está usando o sistema, foi lá e criou um carrinho de compras, tá? Ela foi lá, criou um carrinho de compras para você, criou uma determinada característica. Aquele carrinho vai ter o quê? Vai ter o dado do cliente, vai ter o dado do valor, vai ter o preço, vai ter um monte de coisa, vai ter os produtos e tudo. Bom, mas aí o cliente foi embora do site. Não quis comprar naquela hora. Tá? Aí você quer o quê? Que quando o cliente voltar no site, aquele carrinho de compras esteja lá, né? Para ele ir lá e finalizar a compra, né? Para ele não ter que fazer tudo de novo. Ou você lembrar ele, quando ele voltar no site, que ele tem que comprar, que ele tem um carrinho pendente, que ele tem coisas de interesse dele e tal. E são objetos, né? Carrinho de compra, itens de produtos, são todos objetos. Como é que você faz para que isso não seja jogado fora, né? E como é que é feito isso? O termo que a gente diz é exatamente isso, é persistência. A gente quer que seus objetos persistam, né? Ele não acabe depois da execução do sistema. E como é que a gente faz isso? Geralmente, a gente pega esses objetos e salva os dados desses objetos em um banco de dados. Geralmente, o que a gente faz é isso. E a gente persiste, né? O termo técnico correto é a gente persiste os objetos no banco de dados. E por que a orientação a objetos, né? A tecnologia para modelar domínios utilizando sua própria linguagem. Dificuldade dos paradigmas anteriores, estruturados, né? A gente tinha uma separação grande entre dados e processos. O que ele está falando de processos, né? O que está querendo dizer sobre processos? Há uma separação entre aqueles dados. Dados são o quê? CPF, nome, endereço e tal. E processos. Processos são o quê? São os métodos, tá? Na programação estruturada, a gente não tinha a visão de processo, de método, né? Então, vou dar um exemplo para você. Fazer um débito de conta corrente. Numa linguagem estruturada, como é que a gente fazia, né, no passado? A gente pegava, por exemplo, vou pegar o número da conta, vou pegar o que o cara tinha antes de saldo, vou pegar o valor que ele quer debitar, faço o débito, depois eu salvo o saldo. Esse programa, ele é tudo. Esse código, ele é único. Ele não se divide em nenhum momento, tá? Na programação estruturada. Aí você vai pensar assim, bom, mas aí se eu quiser fazer, por exemplo, crédito, como é que eu faço? Eu vou lá, vou pegar os dados do saldo da conta, vou somar o valor que eu quero e vou salvar o saldo. Ou seja, repare que tem coisas repetidas nos dois processos.
né? Tem métodos, tem funções repetidas nos dois processos, tá? Essas funções, essas funções, elas são elas se repetem. Você vai ter que dando Ctrl+C, Ctrl+V ao longo do sistema, tá? E elas se espalham, né? Então, imagina que amanhã você queira mudar o processo. Você quer mudar a maneira como as pessoas... Você quer mudar a maneira como é feito o crédito, por exemplo. A leitura, vamos supor, você quer mudar a leitura do saldo. Como é que lê o saldo da conta? Então, você vai ter que alterar nesse processo de crédito e vai ter que alterar também no processo de débito. Se isso tivesse na orientada objeto direitinho, dentro do objeto, você teria que alterar só em um lugar. E chamaria o método, por exemplo, ler saldo da conta. Teria um método lá que devolveria o saldo, por exemplo. E aquela responsabilidade de ler saldo fica dentro da classe conta. Então, você, ao alterar ali, você altera o sistema inteiro, tá? E essa descontinuidade entre análise e projeto, né? Que é aquilo que você analisa do mundo real e o projeto que você faz do seu sistema. São coisas, às vezes, que têm uma descontinuidade, tem uma coisa que não casa, né? Uma coisa com a outra, tá? Uma coisa boa da orientação a objeto é que ele é fácil de construir, né? Expandir também, modificar e validar. Porque como você tem tudo desacoplado, né, uma coisa da outra, até para testar também é mais fácil, tá? Orientado a objeto. Como é que você testa o código de orientado a objeto? Você pode ir testando cada método de forma individual. Eu vou trocar uma ideia com vocês da minha experiência, minha vivência. Quando eu programo um método, eu tento, ao mais rápido possível que eu puder, testar aquele método que eu estou construindo. Bom, se eu consigo testar o que a gente chama de teste unitário, tá? Ou seja, se eu consigo testar de forma unitária aquele método daquela classe, e eu faço isso em todas as classes, e todos os métodos, vamos supor que dentro do meu teste, eu consigo verificar que está tudo certo, quando eu executar o meu sistema inteiro, em que esses métodos estão conversando, estão trocando mensagens e tal, através dos métodos, o que acontece é o quê? O meu teste vai ser só nessa comunicação entre os métodos e não no método em si, ou seja, fica mais fácil testar também, né? Então, e esse paradigma da orientação a objeto fica mais fácil, né, da gente usar nessas linguagens atuais de orientado a objeto que a gente tem. Vantagens da orientação a objeto, né? Flexibilidade, reutilização. Flexibilidade porque a gente consegue, né? A gente consegue criar, né? Se a gente precisar criar mais uma classe, beleza, para resolver um outro problema, né? Por exemplo, a gente está vendo que uma classe está ficando grande demais, com muitos métodos, com muitos atributos. Por que a gente não quebra aquela classe em 2, sei lá, em 3, para tirar mais funções daquela e separar, tornar mais flexível? É possível, tá? Reutilização, que a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Extensibilidade. Então, depois que você definiu nossas classes, nossos objetos e tudo, fica fácil estender, né, o sistema. Fica fácil a gente criar mais funções para o sistema. Por quê? Porque aquilo que já está pronto vai ser utilizado por aquilo que a gente vai fazer. E aquilo que vai ser feito vai ser usado pelo outro módulo, vamos botar assim, pelos métodos, né? Eles vão conversar através dos métodos, ou seja, eles não vão compartilhar dados, né? Isso torna extensível, ou seja, eu posso aumentar as funcionalidades do meu sistema sem comprometer o quê? Que eu atrapalhe o que já está funcionando, né? Manutenibilidade, ou seja, é mais fácil de manter. Se eu alterar uma classe, se eu alterar um método de uma classe, eu altero o sistema inteiro.
aonde foi chamado, porque eu sei que ali aquela função está ali, né? E abstração de dados, né, que a gente vem falando aí com vocês. Quais são os problemas, né? O que para nós é isso que eu estou comentando com vocês até agora, né? Qual é o nosso desafio? Nosso desafio é numa entrevista, numa conversa, numa troca de ideias com nossos clientes, né? A gente identificar quais são as classes e objetos. Isso aqui está o desafio, né? E eu vou ser bem sincero com vocês, vou ser até mais enfático com vocês. Esse desafio é o que torna um bom programador de um mau programador, tá? É o que faz também, tipo assim, uma pessoa que vai com um sistema de sucesso e um sistema que vai fracassar. Se quem não sabe identificar bem essas classes e os objetos dentro de um mundo real e transformar isso em sistema, não vai conseguir fazer um bom sistema. Tá? Vai fazer um sistema capenga, às vezes. Eu vou ser honesto com vocês, eu já vi na minha vida sistemas que são utilizados, vendidos, e é muito vendido, tá? Sistemas caros e tal. Eu já olhei por dentro esses sistemas, e essa identificação de classes e objetos não foi bem feita. É uma bagunça, tá? Dentro do sistema. Se você olha para dentro do sistema, é uma grande bagunça, tá? E aí, cara, a gente, quando eu dou uma olhada e eles são bem vendidos, tá? Por incrível que pareça, tá? Por quê? Eu entendo também que, tipo assim, as classes e objetos, tá? Elas funcionam para nós, programadores, tá? Torna a nossa vida mais fácil quando a gente precisa manter um sistema funcionando, tá? Isso tem a ver com custo. É claro que uma empresa que faz um sistema bom, arrumado e tem uma análise bem feita, o custo desse sistema é muito menor do que um sistema bagunçado, tá? Porque um sistema bagunçado ele vai precisar contratar muita gente para trabalhar e sempre que tiver uma nova funcionalidade para esse sistema, vai dar erros grandes. As pessoas vão ter que parar de usar. Na hora que sobe uma nova versão, é uma confusão, tá? E isso torna tudo mais caro, quando você não sabe definir bem essas classes de objetos, tá? Agora, quando você define bem, quando você faz a coisa bem arrumada, quando você sobe uma nova versão, dá erros pontuais, tá? Ninguém é perfeito, ninguém aqui vai dizer, cara, eu só nunca, quando eu subo um sistema, nunca deu erro. Pô, claro que vai dar erro, né? Assim, a gente sabe que é difícil a gente prever todas as situações. Mas são erros pontuais, são coisas pequenas, tá? Que é fácil de resolver. Isso exige o quê? Um maior esforço na modelagem, tá? A gente precisa o quê? Se a gente for bons modeladores de sistemas, nós identificamos e criamos classes e objetos mais robustos, mais limpos, tá? E mais fáceis de dar manutenção, tá? Complexidade no aprendizado para desenvolvedores de linguagens estruturadas. Quem desenvolveu, eu vou ser bem honesto com vocês, assim, eu desenvolvi um pouco estruturado na minha vida, até porque não existia linguagem de orientado a objeto quando eu comecei a programar. Mas eu já tentava, na linguagem estruturada que eu trabalhava com ASP, tá? Porque não sei se vocês conhecem. Era o C# da época, tá? Mas só que não era orientado a objetos, era estruturado. Mas eu já tentava criar os objetos lá dentro dessa linguagem, tentava pensar em objetos e programar pensando em objetos lá, tá? Mas eu vou ser bem honesto com vocês, vou ser bem franco mesmo. O código era uma zona, tá? Era muito bagunçado. Então, assim, quando eu entregava o meu programa para alguém fazer manutenção, era terrível, terrível, tá? A pessoa ficava bem perdida, porque ela não conseguia
olhar, né, o programa, ela não conseguia visualizar, enxergar o sistema como um todo. Porque como fui eu que desenvolvi, né, como fui eu que tinha feito a situação, só eu entendia. Tá? Eu não sei quem trabalha, depois que a gente for para o bate-papo, quiser trocar uma ideia, não sei quem trabalha com sistemas, né, já passou por essa situação de pegar um sistema de terceiros, né, e ter que dar manutenção. Quando a coisa não é bem estruturada, é terrível. Tá? Bom, análise de sistemas, né? Comunicação entre analistas e usuários para definir o propósito e os requisitos de um sistema. O que nossa ênfase aqui nós precisamos, qual a nossa função, né, como analistas, né? Saber o que os usuários, quem são os usuários, tá? São os nossos clientes, tá? O nosso cliente não contratou. Quem é o cliente? A gente já falou isso, vocês já viram isso também em engenharia de requisitos, né? Um cliente te contrata para desenvolver os sistemas. Você vai entrevistar quem te contratou somente? Não. Você vai ter que entrevistar quem vai usar o sistema. São os seus stakeholders, né? Quem é que vai usar aquilo de todo dia? Aquele cara que vai te dar toda a informação que você precisa, né? Mas é claro que o cliente que te contratou é o que está te pagando. Você vai ter que deixar esse cara satisfeito também, tá? Então, é tudo um desafio, né? A gente precisa fazer essa análise, pegar os requisitos do sistema, né? Esse é o nosso propósito, tá? Para criar um sistema e dentro da expectativa do que os nossos usuários querem e precisam, tá? Então, o que é um modelo, né? Isso aqui é muito interessante, né? Que esses caras aqui, ó, que está aqui bem aqui, Bohr, Rambaud e Jacobson, eles são os fundadores, tá, da OML. Esses caras fundaram a OML, tá? E eles juntos, cada um foi fazendo um diagrama, cada um foi colaborando de uma maneira diferente, até que eles se juntaram e criaram os modelos, tá? E criaram a OML, que é essa linguagem unificada. Por isso que chama-se linguagem unificada. Foi uma linguagem unificada desses três caras. Tá? E o que é interessante é o quê? O que é interessante a gente saber? O que é interessante é que esses modelos criados por eles, repare que isso aqui, essa frase, né, é uma simplificação da realidade. Isso foi de 2006. Por exemplo, a gente está em 2021, cara. Vou botar aí, 14 anos, vou fazer uma conta, 14, 15 anos, né? Disso aí. Cara, se você parar em termos de tecnologia, em termos de mudança de paradigma, de sistemas, 15 anos é muito pouco tempo, tá? E nós estamos usando até hoje esse paradigma para programar, para desenvolver sistemas, né? Desde essa época. Então, só para ter uma ideia, eu comecei a programar em 98, pensa bem, só uma troca de ideia. Em 2006, quando a OML, em 2004, se eu não me engano, assim, foi quando começou, assim, Java, ele começou, assim, mais ou menos 2000, assim, já existia, já tinha um protótipo, né, da linguagem, mas ela começou a ficar muito famosa, assim, muito usada a partir de 2001, por aí, tá? E a OML ela começou a se solidificar também. Você vê que não é tão antigo esse negócio, cara. É uma coisa bem recente, tá? E nós estamos vivendo essa coisa recente. Não houve mais nenhuma outro modelo que a gente está seguindo, né? A gente está seguindo isso até hoje, tá? Bom, por que a gente constrói modelo, né? Isso aqui é bem interessante, né? Para compreender melhor o que queremos construir. Quando a gente, por exemplo, o que é interessante também do modelo, né? A gente tem o quê? Uma cozinha, uma sala, um quarto.
Ah, cara, peraí, um banheiro aqui, né? Está vendo um banheiro aqui, né? E está vendo a sala. Aí tem uma comunicação aqui, meio que parece que a sala é meio que também um corredor aqui. Aí vamos dar um exemplo. Ah, eu não gostei desse quarto aqui, não. Dessa área aqui do quarto. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Eu quero que esse quarto vire cozinha, a cozinha vire quarto. Eu quero trocar, inverter aqui. Quando você cria um modelo, né, como esse aqui, pô, cara, você vai lá, passa a borracha ali sei lá, do programa lá de design, lá que desenha essas coisas, você passa a borracha ali na cozinha, no quarto e volta só trocando ali os móveis, né, e tal. Beleza. Agora, imagina depois de construído isso aqui, você vai ter que quebrar a cozinha inteira, passar o cano de água daqui para lá. Beleza. Então, o modelo ele é importante para justamente a gente poder criar, né? E também, se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente pode mudar antes, depois de tudo construído, né? Depois de tudo, depois que tudo aqui foi construído, depois que tudo a gente desenhou, a gente quer redesenhar, fica mais fácil. Igual é a mesma coisa do nosso sistema, né? Quando a gente está com um sistema construído. Não sei se vocês já passaram por essa experiência é terrível, tá? Imagina que depois de muito tempo nós configuramos o nosso sistema e aí o nosso sistema, a gente quer mudar uma funcionalidade daquele sistema depois que o sistema já está funcionando e operando, tá? Cara, é terrível essa mudança, tá? É muito difícil. O sistema passa por grandes problemas, tá? Eu acho que o maior erro que o sistema pode passar é quando os requisitos são mal definidos, né? E depois que ele está pronto, o cliente deseja mudar muita coisa daquele sistema, tá? E isso vai trazer erros para o sistema. Testes vão ser necessários, testes grandes, tá? E às vezes não é, mesmo os testes automatizados, às vezes não consegue detectar todos os erros, tá? Então, assim, quando a gente define e a gente cria os modelos, fica mais fácil para o cliente, né? Definir o que ele quer, o que ele procura, as coisas todas. E a gente também consegue mostrar para o cliente se é isso mesmo que ele quer antes de começar a programar, né? Só que isso tem hoje em dia, né? Eu sinto que existe um outro paradigma, né, que nós estamos vivendo, né, atualmente, né, no desenvolvimento de sistemas, que é recente também, bem recente, tá? Que é a questão da programação ágil, tá? Ou seja, poxa, vocês vão me perguntar assim, poxa, professor, mas a gente não tem que criar os modelos antes de começar a programar, mas se a gente criar os modelos, nós vamos perder tempo com esses modelos, não vamos ter o código, não vamos desenvolver o sistema e o cliente não vai querer mais o sistema, nem querer pagar por aquele sistema. Não, legal. Isso é real, tá? Então, o que o modelo ágil tem feito? São modelos iterativos, né, que a gente consegue desenvolver pequenas funcionalidades, né, em que a gente consegue entregar rápido, tá? E esses modelos acabam sendo pouco usados, digamos assim, nesses casos. Só em casos complexos, tá? Em casos que são muito complexos, em funcionalidades muito complexas, né? Mesmo que você quebrando em funcionalidades menores, o cliente às vezes não tem uma visão toda do que está acontecendo e às vezes você precisa criar os modelos, tá? Isso também é uma discussão que hoje a gente tem no mundo real, tá? Eu desenvolvo ágil, eu programo, entrego o programa para as pessoas. Para que eu vou desenvolver os modelos, né? Para que eu vou ter essa necessidade, né? Realmente, vou ser bem sincero, esses modelos, antigamente, existia um paradigma que não era o ágil, que era o quê? Você tinha que desenvolver todos os modelos primeiro para depois desenvolver, ou seja, fazer o planejamento inteiro do sistema para depois desenvolver, né? Sair desenvolvendo, tá? E eu conheci, vou ser bem honesto para vocês, pouquíssimas empresas que
raríssimas empresas, na verdade, que faziam todo o planejamento, toda a documentação, todos os modelos e depois desenvolviam o sistema. Eram muito raras as empresas que faziam isso. Eu sempre, vou ser bem sincero, na minha vida inteira, eu trabalhei... não vou falar que é um Scrum, tá? Que o pessoal às vezes brinca, né? Que é o Scrum lambado, mas era exatamente isso que eu trabalhava, tá? A gente saía programando, tá? Sem nenhuma noção, às vezes sem modelo, sem nada, e era assim que era feito, e a gente achava que estava bom, tá? Mas, com o passar do tempo, vocês vão ver que vocês perdem mais tempo depois de resolvendo os problemas, né? Por não ter feito um planejamento adequado, do que se você tivesse minimamente feito alguns modelos, tá? Isso salvaria tempo da sua vida e estresse também, tá? Porque o ruim é quando você desenvolve um sistema em que esse sistema é usado pelo cliente e esse cliente, depois pede uma mudança. E aí você não tem um modelo para ver aonde que essa mudança vai impactar no sistema e você também não tem visão total do sistema. É bem complicado, tá? Então, os modelos ajudam muito a gente, tá? E também, eu acho, também uma coisa muito importante, quando a gente trabalha em equipes, né? Não equipes pequenas, mas equipes grandes. Vamos supor, você tem, sei lá, 5, 10 pessoas trabalhando no mesmo projeto, tá? Quando você desenvolve modelos, né, como esses, de OML e tudo, esses modelos, eles ajudam a comunicação. Porque, às vezes, você fala assim, eu vou desenvolver a funcionalidade tal para o meu sistema, tá? E você vai desenvolver, vamos supor, eu vou desenvolver a funcionalidade de venda do meu sistema e você vai desenvolver a funcionalidade de estoque. Essas coisas estão tão relacionadas e tão ligadas que você só consegue visualizar de forma boa, né, de uma forma bem legal, quando você tem um modelo. E geralmente nós, né, que somos da área, assim, por exemplo, eu quero mostrar para alguém o que eu estou fazendo. Eu não vou lá abrir o meu código, né, abrir meu programa, porque às vezes o cara vai demorar horrores para entender o que eu estou fazendo. O que geralmente eu faço? Eu crio um modelo lá de OML e mostro para ele o que eu estava fazendo. Então, é muito útil, tá? Para a comunicação do que você também, tá? Além de compreender o que vai ser construído, né? Também é uma ferramenta valiosa para você mostrar para outras pessoas que estão envolvidas o que você está fazendo e como você está fazendo, tá? Modelo de dimensões. E dimensões de modelo são um conjunto de características da realidade que são enfatizadas no modelo. O modelo, por ser uma simplificação da realidade, não contempla todas as possíveis dimensões. Você deve ter visto isso em engenharia de requisitos. Você tem um escopo, né? Todo modelo, todo projeto, ele tem um escopo definido dentro daquela realidade. Então, ele reflete aquele escopo. E, às vezes, não contempla tudo, né? E, às vezes, também, a gente que é programador, às vezes a gente que está entrando no meio naquele momento, tá? Nós também não sabemos tudo do negócio, do cliente, né? A gente não consegue entender o negócio inteiro, né? Então, à medida que a gente vai conversando com o cliente, fazendo entrevista, à medida que a gente vai conhecendo a realidade, a gente vai também aprendendo mais sobre aquilo. E os nossos modelos vão ficando melhores e mais completos também, à medida do tempo, vai passando o tempo. Tá? Níveis de abstração. Detalhamento das características do sistema no modelo, que é isso que eu estou falando. Quando a gente está no nível inicial, a gente tem um nível de abstração alto. O que é um nível de abstração alto? A gente está mais perto do cliente, a gente está vendo mais o que o cliente está querendo, as informações que ele está lá, né? Ou seja, quanto mais alto é o nível de abstração, menos detalhes o que são apresentados, menos detalhes de programação são apresentados, tá? É isso.
Uma das grandes dificuldades para o analista júnior é descobrir o nível de ilustração que deve ser usado em um determinado modelo. Isso é uma coisa, às vezes, difícil mesmo. Porque, às vezes, a gente está muito preso à programação. Às vezes, a gente está mais interessado em sair para programar aquilo que o cara está querendo do que, às vezes, ouvir o que ele está querendo para depois construir um modelo e ficar mais refletindo sobre o que o cliente quer. Então, isso é uma questão que eu acho que é importante também para vocês. A gente precisa, primeiro, focar no que o cliente quer, nas necessidades do cliente, antes da programação, né? Antes de pensar em programação. Bom, o UML, linguagem de modelagem unificada, Unified Modeling Language, blocos de construção, itens, relacionamentos, diagramas, modelos estruturais e comportamentais, permite visualizar, especificar, construir e documentar artefatos de software, que é o que a gente vai usar e a gente vai aprender. Então, aqui nessa matéria de análise de projetos e sistemas, eu pretendo, assim, nesse semestre, focar com vocês em 3 modelos, tá? Só para já introduzir, assim, mais ou menos o que eu quero. Esses 3 modelos são os fundamentais para vocês, né? Isso vai fazer muita diferença na vida profissional de vocês. Então, quais são os 3 modelos que eu penso, assim, em focar, em gastar tempo com eles, né? Um deles é quem? É o caso de uso, tá? O caso de uso, vocês já viram eles lá em engenharia de requisitos, tá? Legal. Isso já está aprendido, né, por vocês. O que eu vou fazer? Eu vou relembrar esse diagrama com vocês. Eu vou dar uma relembrada, tá? Até porque passa o tempo, se vocês não praticam isso no trabalho de vocês e tudo, acaba esquecendo os detalhes, o que tem ali dentro, tá? Então, eu vou lembrar esse diagrama com vocês aqui em aula. Qual o outro diagrama que é importantíssimo para análise de projetos de sistemas? É o diagrama de classes, tá? Que a gente vai ver também aqui. O diagrama de classes, ele é similar, estou falando similar, ele é parecido, tá? Ele lembra, mas não é, por favor, não é, ele tem mais detalhes, ele tem mais coisas e tem outras abstrações. Ele é parecido com modelagem de dados, ele é parecido com o modelo de entidade e relacionamento. Ele lembra só, tá? E qual outro diagrama que é importante nessa matéria? É o diagrama de sequência. O diagrama de sequência, ele vai juntar o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe. Ele junta esses 2 diagramas, tá? E ele é uma visão, e esse diagrama de sequência, ele é um diagrama que ele está muito abaixo nível, ele está mais a nível de programação, tá? A gente faz o diagrama praticamente, quando a gente faz o diagrama de sequência, a gente já tem quase o código feito, tá? A gente tem das classes, a gente popula as classes de métodos, tá? Quando a gente desenvolve o diagrama de sequência. Porque a gente vai pegar o que o cliente quer, geralmente, o que o cliente quer, a gente define mais ou menos no diagrama de caso de uso, tá? E também a gente define o que o cliente quer no diagrama de classe, tá? É claro que o diagrama de classe, além do cliente quer, a gente também está desenvolvendo como ele quer, tá? E porque a gente já está definindo as classes, as categorias de classes, os objetos que vão estar no sistema, né? Agora, como que esses objetos vão se falar e se relacionar dentro do sistema, a gente vê isso dentro do diagrama de sequência, tá? E aí, essas relações entre objetos geram novos métodos para objetos. E aí a gente vai injetando métodos dentro das classes, tá? Então, nós vamos ver esses 3 modelos. Esse é o foco do curso, tá? São esses 3 modelos. É claro, o foco do curso é o paradigma de orientação a objeto, caso de uso, diagrama de classe e diagrama de sequência. Então, esse é o foco do curso que a gente vai ter aqui.
Aqui estão as referências, né, bibliográficas, que tem esses livros lá na biblioteca. Também não é difícil achar esses livros, tá, na internet. Não é difícil, tá, achar. Eu já achei esse livro, eu tenho esse livro, e só não disponibilizo esse livro para vocês, porque tem na biblioteca e vocês podem estar lá pegando na biblioteca, né? Eu comprei esse livro, né? Eu comprei em PDF, eu tenho ele em PDF, para justamente como referência, né? Bom, olha que interessante. Modelagem orientada a objetos, né? O que a gente tem? Modelo do núcleo do sistema. O que a gente tem? Caso de uso, diagrama de caso de uso, teste dos cenários do caso de uso. Nós temos o quê? Os cenários dos casos de uso, tá? Eu não sei se vocês lembram o que é um cenário. Eu acredito que não, porque isso não é visto em engenharia de requisitos, né? Mas a gente vai ver um cenário, o que é cenário, né, dos casos de uso. O diagrama de classes, diagrama de integração, tá? Na verdade, o diagrama de integração tem dois diagramas da OML que são de integração, um de sequência e o outro que eu esqueci o nome agora, agora me fugiu o nome. Mas é bem parecido com o diagrama de sequência, mas ninguém usa esse outro, a gente sempre usa o diagrama de sequência, tá? E o código em si, né? Então, se a gente perceber, nós vamos andar... quando a gente fala aqui quando a gente está falando por exemplo, de caso de uso, diagrama de classe, sequência, ou seja, a gente está falando que a gente está saindo do mundo abstrato do cliente, vamos supor que aqui tivesse o cliente, tá? E aqui está o quem? Está o sistema. Ou seja, a gente está saindo da necessidade do cliente, atravessando mais para a parte de análise, projeto e implementação do código. A gente está entrando realmente no código aqui para fazer essa programação, tá?